Bom dia e muito obrigado pelo convite para participar aqui nesta que é a 11ª edição da Semana de Reabilitação Urbana do Porto, e aquilo que vos trago hoje é um estudo precisamente sobre o impacto do alojamento local em Portugal. Estudo este que foi feito em parceria com a Associação de Alojamento Local em Portugal e cujos resultados eu vou passar a mostrar. Ora, este estudo de impacto do alojamento local em Portugal traz várias contribuições. A primeira delas será uma contribuição essencialmente metodológica, de medir de facto o que é o impacto, ou melhor, antes disso, medir de facto qual é a presença, a dimensão do alojamento local em Portugal e da sua ligação com o turismo. Em segundo lugar, temos uma análise do impacto que este volume de turismo que o alojamento local também sustenta tem na economia portuguesa. E, por último, temos um inquérito em que trazemos alguns resultados sobre as opiniões que as pessoas que trabalham no contexto do alojamento local têm sobre o mais recente pacote de medidas para o setor da habitação, nomeadamente o programa Mais Habitação. Este estudo parte de um princípio, de uma análise que, de facto, as despesas dos turistas, das pessoas que se deslocam a Portugal ou dos turistas portugueses que se deslocam fora da sua área de residência, sustentam um conjunto de atividades na economia. Sustentam, por exemplo, despesas na restauração, despesas no alojamento local, despesas no transporte, mas, por sua vez, essas despesas que são feitas na restauração, no alojamento local e no transporte geram também por si mais receita a montante. No caso da restauração, obviamente, os fornecimentos da restauração, por exemplo, tudo o que tem a ver com a indústria alimentar, ou agricultura, floresta e pesca. No caso do alojamento local, também podemos pensar que, quando se incorre aquela despesa de alojamento local, há todo um conjunto de serviços de fornecimento ao alojamento local que permite, de facto, ou que são sustentadas por essa despesa, como é o caso da água, de luz, internet, construção, outras despesas. E é com base nesta ideia de que, de facto, uma visita de um turista gera todo este conjunto de despesas em cadeia, em várias rondas, que depois também nos vai permitir chegar ao total do que é o impacto económico, quer em termos de criação de valor, quer em termos de emprego na indústria ou na economia portuguesa. O alojamento local tem sido, de facto, o motor da economia nacional. Veja-se que entre 2016 e 2019 o aumento das despesas dos turistas aumentou 40%. Esse tem sido, historicamente, nos últimos anos, um dos motores mais fortes, um dos pilares em que o crescimento da economia portuguesa se tem alavancado, e veja-se que a sustentar esse pilar está um forte aumento da atividade de alojamento local, cujas dormidas aumentaram bem mais do que as do hotelaria tradicional, se quisermos pôr assim. E também lembrar que o crescimento do alojamento local não tem acontecido de forma geograficamente concentrada. Tem sido muito visível nos mídias e na discussão pública o impacto do alojamento local, principalmente nos grandes centros urbanos, por via de um impacto potencial que se terá no escalar de preços. Não é esse o objetivo deste estudo. Existem estudos, até de outros colegas meus, que olharam para esse impacto. O objetivo deste estudo é mostrar, de facto, o valor acrescentado e emprego que estas atividades sustentam. E que, como vamos mostrar a seguir, são sustentadas numa zona que está longe, muito longe, de ser exclusivamente nos grandes centros urbanos de Lisboa e Porto. Aquilo que nós vemos precisamente aqui é que 74% da concentração regional dos estabelecimentos de alojamento local em Portugal é precisamente em todos os municípios que não são Lisboa e Porto. E se é verdade que os anos de 17, 18 foram anos muito intensos em termos de criação de novos registros de alojamento local na zona, por exemplo, de Lisboa, que é a barra vermelha que está aqui a ser mostrada, também é verdade que é sempre um número minoritário no que é o conjunto do país, e também que após 2019 esses novos registros passaram a ser essencialmente residuais, o que mostra que o alojamento local tem sido uma ferramenta forte de alavancagem daquilo que nós podemos chamar de coesão territorial, porque eles de facto estão espalhados por todo o território e contribuem para o desenvolvimento de todo o território. Dito isto,
Há aqui um primeiro grande contributo, como eu fiz referência logo ao princípio, é que as estatísticas oficiais que tentam pintar o que é o impacto do alojamento local na economia portuguesa não têm em linha de conta o grosso daquilo que é alojamento local. E porquê? Porque, tipicamente, o INE, aquilo que conta como dormidas em alojamento local, são alojamentos locais que têm capacidade para 10 ou mais camas. Ora, cerca de 80% do alojamento local tem capacidade inferior a 10 camas, sendo que, lá está, se nós excluirmos esses 80% de tudo aquilo que é dormidas sustentadas pela atividade do alojamento local, ficaremos com uma visão muitíssimo enviesada do que é o total. E aquilo que vemos no segundo gráfico em baixo, precisamente aquele que já tem em linha de conta as dormidas em alojamentos locais com 9 ou menos camas, é precisamente que a representatividade das dormidas sustentadas pelo alojamento local quase que quadruplica. E o alojamento local passa a ter um impacto e uma importância, uma dimensão em tudo o que é as dinâmicas de sustentação do turismo que é muitíssimo superior. No contexto do inquérito que nós fizemos, o inquérito que fizemos focou-se num conjunto alargado de pessoas que exploram ou que são proprietários de alojamentos locais. A caracterização destas 1820 respostas validadas é que, de facto, em termos de género, há ali um equilíbrio, estamos próximo da paridade, se quisermos pôr assim, temos 53% das pessoas que responderam que eram do sexo masculino, 47% que eram do sexo feminino. Em termos de habilitações literárias, estamos a falar de uma camada de população, ou seja, as pessoas que exploram ou são proprietários de alojamento local, que têm formação superior àquilo que é a média nacional. 39% destas pessoas têm um bacharelato ou uma licenciatura, 36% têm mestrado ou ensino superior, mestrado ou superior, peço desculpa. E em termos de faixa etária, vemos que existe aqui uma distribuição mais ou menos regular, entre as pessoas que têm 35 a 44 anos e as pessoas até dos 55 aos 64. Outro número que foi bastante elucidativo é que a generalidade dos inquiridos são pessoas singulares, são 62% das pessoas que exploram estes alojamentos locais fazem-no a título de pessoa singular, a título individual, apenas 38% é sob forma de pessoa coletiva e destes 62%, quase que a totalidade, 61%, são o próprio proprietário que faz essa exploração, apenas 20% é um arrendatário que explora em regime de alojamento local e depois temos mais duas categorias que são relativamente residual. Para além disso, aquilo que o inquérito também nos tem mostrado, ou nos mostrou, foi que cerca de 80% dos inquiridos têm menos de 3 alojamentos locais, sendo que 51% têm apenas um alojamento local. Ou seja, este inquérito sugere que, de facto, o grosso dos inquiridos são constituídos por pessoas singulares, pessoas que têm apenas um alojamento local ou menos de 3, se quisermos focar em 80% da amostra inquirida, e que têm poucos alojamentos locais e exploram em nome próprio, se quisermos pôr assim. A exploração própria representa 76% dos inquiridos. No que diz respeito ao estado de conservação e ao investimento, 62% dos proprietários investiram na reabilitação do imóvel para o poder explorar, cerca de 40% destes imóveis estavam devolutos ou em mau estado de conservação. Aqui se mostra também a importância do alojamento local na dinamização da reabilitação urbana e também é importante lembrar que 36% dos proprietários fizeram alavancados em dívida. Endividaram-se para poder reabilitar os imóveis, para os poder explorar. Em termos de volume do investimento, 83% daqueles que investiram na aquisição, ou seja, na compra, que é uma minoria, mas mesmo assim, 86% daqueles que investiram na aquisição de alojamento local investiram mais de 100 mil euros e 52% daqueles que investiram na reabilitação de alojamento local investiram mais de 50
1.000 euros. Em baixo temos um breakdown das despesas ou do peso médio dos custos operacionais na faturação destes alojamentos locais e vemos as comissões de plataforma online de reserva, que ainda representam uma percentagem substancial dos encargos, dos custos operacionais da exploração destes estabelecimentos, mas também empréstimos ou rendas, consumos, limpezas, todas aquelas atividades que nós já também fizemos referência ao princípio e que é despesa que é gerada pela atividade deste alojamento local. A grande percentagem do alojamento local gera receitas entre 6 a 12 mil euros por ano. 46% gera menos de 12.000 euros. E, claramente, nem todas as pessoas vivem exclusivamente do alojamento local. Não obstante, para 39% das pessoas que o fazem, que exploram o alojamento local, esta receita representa mais de 60% do orçamento familiar. Por isso, aquilo que isto sugere é que, de facto, que o alojamento local serve essencialmente de complemento de salário para muitas famílias. O peso do turismo receptor em percentagem do PIB tem vindo a aumentar desde 2014 até 2019, que é o último ano em que se reporta esta análise precisamente para isolar o efeito da pandemia de tudo isto. E estas despesas que os turistas incorrem, que entre 2016 e 2019 foi crescendo até atingir 10,3 milhões de euros, contabilizando, lá está, turistas nacionais e estrangeiros, estas despesas geram efeitos indiretos e geram efeitos induzidos. Os efeitos indiretos são aqueles que são contabilizados porque quando contrato, por exemplo, a restauração como turista, o restaurante vai ter que comprar fornecimentos ou pagar fornecimentos de serviços externos para desenvolver essa atividade de restauração que eu estou a sustentar, chamamos a isso efeitos indiretos. No caso do alojamento local também estamos a falar dos fornecedores de internet, de água, de luz, construções, etc. Mas também efeitos induzidos. E os efeitos induzidos são os efeitos que são gerados na economia porque todas estas atividades que nós estivemos aqui a descrever geram rendimento para as pessoas, para os trabalhadores destas atividades e que eles, por sua vez, usufruindo desse rendimento, irão gastar uma parte substancial, mais uma vez, injetando esse dinheiro na economia e gerando mais valor acrescentado. Como vos mostrei ao princípio, o gráfico que balizava o tipo de despesas que nós estamos aqui a avaliar, lá está, a despesa em alojamento local gera água, luz e internet, gera despesa em construção, gera outras despesas, por sua vez a despesa de construção também irá gerar despesas em arquitetura e engenharia, materiais de construção e por aí fora. Estes efeitos nós chamamos os efeitos indiretos, os efeitos induzidos são precisamente os efeitos que acontecem porque estamos a falar de rendimentos que todas estas atividades geraram, quer os efeitos diretos, que são os efeitos específicos da contratação dos serviços de alojamento local, quer os efeitos indiretos, que são os efeitos indiretos, que são os efeitos de todos os fornecedores a montante, que também é despesa adicional, e depois os induzidos são as despesas que as pessoas que trabalham nestes setores, por oferirem rendimentos sustentados por esta despesa, vão depois, ao gastá-los, injetar ainda mais atividade económica em toda a economia. O total de contribuição das despesas de turistas que ficaram alojados em alojamento local para a economia portuguesa em 2019 é representativo, de facto, da importância do setor e correspondeu a cerca de 9,9 mil milhões de euros em termos de produto interno bruto e cerca de 306 mil indivíduos em termos de emprego. Que são os dados que eu vos estou aqui a mostrar. Estes dados que eu estou a referir dizem respeito apenas a 2019, mas têm aqui a evolução temporal entre 2016 e 2019, no que diz respeito à importância quer para o emprego, quer a importância para o PIB, e que não só tem aumentado em valor absoluto, mas também aumentado o seu peso em toda a economia. E mais uma vez, os turistas, como nós vimos naquela análise de efeitos diretos, indiretos e induzidos, os turistas hospedados e alojamento local contribuem para o sucesso das mais variadas indústrias e setores de atividade em Portugal. Do total de contribuição, em termos de emprego, 35% é criado no setor do comércio a retalho e por grosso, cerca de 106 mil empregos, 18% no setor da restauração, cerca de 55 mil empregos, 14% no setor de alojamentos,
41 mil, 5% no setor da agricultura e produção animal, mais 14,1 mil empregos e podemos falar de transportes terrestres, aéreos marítimos, indústria transformadora, etc., por entre os outros setores e áreas de atividade económica. Uma coisa que fica clara é que, de facto, pelo menos no curto prazo, curto e médio prazo, o alojamento local não pode ser substituído por hotelaria. Estamos a falar, para substituir o alojamento local, seria preciso construir 1030 novos hotéis, 168 no Porto, 211 em Lisboa, 169 no Algarve, para podermos prescindir do alojamento local. O alojamento local corresponde a quase metade do que são as dormidas em Portugal e sem o contributo do alojamento local para o turismo teria sido muito difícil a própria economia portuguesa ter tido o crescimento que teve, que, como sabemos, foi muito alavancado no crescimento das receitas do turismo. No que diz respeito ao programa Mais Habitação, nós fizemos um inquérito em que perguntamos, de facto, quais são as consequências esperadas do programa Mais Habitação e, em primeiro lugar, um número substancial de inquiridos, pouco acima de 50%, que acham que o programa Mais Habitação encerra em si mesmo um risco de encerrar a atividade. Um número equiparável diz que deve, de facto, conseguir manter a atividade, mas vai ter que reduzir em outros custos para compensar o impacto da Mais Habitação e também outra parte substancial confirma que deve conseguir manter a atividade, mas vai ter que cortar em investimentos de modernização, renovação, coisas que acrescentam mais qualidade ao serviço que prestam. Quando é feita a pergunta se, na consequência do programa Mais Habitação, o alojamento deixar de estar disponível para alojamento local, que o esperado é que seria dado. Isto é um número importante, termos esta ideia, precisamente porque um dos objetivos do Mais Habitação é criar um conjunto de incentivos que transfiram alojamento de alojamento local para o mercado de arrendamento tradicional. Mas o que este inquérito mostra é que, de facto, está longe de ter esse impacto esperado. Porque, se nós virmos, apenas um número muito diminuto, de cerca de pouco acima de 10%, menos de 15%, é que considera que poderá trazer as casas ou converter os seus alojamentos locais em arrendamento tradicional de longa duração. A maior parte deles irá, ou confessa, a opção por manter a casa para o mercado de arrendamento de média duração para estrangeiros, ou usar como segunda casa de férias, ficar fechada a maior parte do ano, não explorar da mesma maneira e ainda quase cerca de 50% põem até a hipótese de porem o imóvel à venda. Espero que tenham gostado da apresentação. Estarei disponível para quaisquer dúvidas ou perguntas se me quiserem abordar. Obrigado.